Olá, sejam bem-vindos, caros alunos, à disciplina de Introdução à Rede de Computadores, do curso técnico em Redes de Computadores. Essa é a nossa aula de abertura, aula inaugural da nossa disciplina. Bem, a apresentação, eu sou o professor José Nilson, minha formação, sou mestre em Ciências da Computação, com ênfase em Segurança da Informação, título obtido pela Universidade Federal do Maranhão. E também sou professor do Departamento de Informática do Instituto Federal do Maranhão, campus do Monte Castelo. Nosso plano de ensino, a gente tem como objetivo oferecer ao aluno conhecimentos necessários para compreender o funcionamento de uma rede e, sendo capaz de, com esses conhecimentos, configurar e montar pequenas redes locais de computadores. Na ementa do nosso curso temos os conceitos primordiais que sejam necessários ao entendimento do funcionamento de redes de computadores, conhecimentos sobre protocolos de rede, acesso à rede, protocolo Ethernet e as camadas, que são as camadas de IP, camada de enlace, transporte, aplicação, configuração de subredes e entendimento e configuração de redes de uma forma geral. Nossos conteúdos, a nossa disciplina foi dividida em 4 unidades, onde a gente tem na primeira unidade redes de computadores, aí a gente vai ter definições, topologias, tipos de redes, o modelo OSI, que é o modelo de referência para padrões de redes, onde a gente vai falar de suas camadas, os componentes de uma rede, o tipo de cabeamento, hardware e software utilizados. Já na unidade 2, a gente vai falar sobre os meios físicos guiados e os meios físicos não guiados, o padrão de rede I3E, onde a gente vai falar dos protocolos e definições. Na unidade 3, vamos falar da camada física e enlace, seus protocolos, tecnologias. Camada de rede, onde a gente tem o protocolo IP e o endereçamento. Camada de transporte, onde a gente vai falar sobre os protocolos TCP e UDP. E finalizando na unidade 4, a gente vai falar da camada de aplicação, seus principais serviços e protocolos, vai fazer um apanhado sobre o modelo de referência OSI e o protocolo TCP/IP, fazer um comparativo em suas camadas, e a parte de configuração e endereçamento de redes e subredes. Os procedimentos utilizados nessa disciplina vão ser a participação nas atividades presenciais, nos nossos encontros presenciais, de abertura e encerramento, as leituras do nosso fascículo que vai estar no ambiente virtual de aprendizagem, os demais materiais que vão ser disponibilizados lá, como vídeos, tutoriais, apostilas e sites, as atividades que vão ser postadas no ambiente, que devem ser entregues em tempo hábil, e também as avaliações presenciais que será aplicada no final da nossa disciplina. A nossa avaliação, em cada unidade a gente tem uma avaliação feita, onde as unidades 1, 2, 3 e 4 terão pelo menos uma atividade a ser realizada pelos alunos, onde na unidade 1 foi contabilizado um fórum, onde a gente vai fazer um fórum avaliativo sobre o entendimento da unidade 1, um questionário na unidade 2, as tarefas de envio de arquivo nas unidades 3 e 4. Os recursos utilizados, o fascículo, que a gente vai utilizar na nossa disciplina, o ambiente virtual de aprendizagem, suas ferramentas, os materiais que vão ser postados lá, e a gente vai utilizar o aplicativo da Cisco, que é o simulador de redes, o Cisco Packet Tracer, para nossas atividades de envio de arquivo único. A gente vai fazer as tarefas e os arquivos que vão ser salvos lá no formato dessa ferramenta devem ser enviados aí como atividade de envio único lá no ambiente virtual de aprendizagem. Aí as referências que são utilizadas nessa disciplina, que estão lá no modelo, lá no plano de curso, tá? São essas referências. E a gente vai fazer uma breve introdução da nossa disciplina, uma introdução aí, uma apresentação de como que será a nossa disciplina e tentar fazer uma revisão aí dessa nossa aula de abertura. Então, começando aí o funcionamento de redes, né? Já pensaram como é que funciona uma rede? Como será que é o funcionamento de uma rede?
Então, as redes atuais, elas não têm fronteiras, né? E não tem mais assim uma definição, a definição clássica que existia antes de redes locais, LAN, MAN e WAN, elas estão se redefinindo de acordo com essas fronteiras e com novas aplicações e novos dispositivos que estão cada vez mais sendo incorporados aí no dia a dia. As redes sustentam vários tipos de atividades, né, como aprendizado, comunicação, trabalho e diversão. E hoje a gente tem diversos dispositivos aí, não só mais os computadores, desktops e nem os notebooks nas redes. Tem uma gama de dispositivos como os smartphones e o advento aí da internet das coisas, que onde qualquer dispositivo pode ser incorporado a redes aí, onde a gente pode endereçá-los com o endereço IP. Mas o que é a rede? Então, um conjunto de computadores interligados para trocar mensagem, sendo que, trazendo para a atualidade, esses computadores podem ser computadores, como a gente está vendo ali na figura aí, pode ser os que a gente chama de gadgets, né? Vários dispositivos e que podem se conectar, como os smartphones, como os dispositivos pessoais, como leitores de livros e vários outros dispositivos que a gente pode se conectar à internet. Mas assim, e a internet que a gente considera como a rede principal, a rede das redes, ela não tem um dono, né? Quem seria o dono da internet? Então, não existe um dono. Ela é uma coleção de redes interconectadas que trocam informações, onde essas diversas redes que compõem a internet se conectam de várias formas diferentes. Podem ser conectadas por ligações, por fios de telefone, fibra ótica, links sem fios e etc., links por satélite. Então, a gente tem uma gama, uma série de tecnologias e de meios de comunicação. É uma rede muito heterogênea. As definições clássicas aí, as LANs, WANs e as internets. Então, os componentes de uma rede. Geralmente, uma rede ela é composta por 3 tipos, né? São os dispositivos finais, os dispositivos intermediários e os meios de transmissão, os meios de redes. Então, os dispositivos finais são aqueles dispositivos utilizados para algum fim, como, por exemplo, os computadores, os smartphones, ou seja, eles são o destino ou a origem de toda a informação, e eles também podem gerar essa informação para ser transmitida. Para que essa informação chegue aos dispositivos finais, ou seja enviada por eles, a gente precisa dos dispositivos intermediários, que vão fazer interconexão entre eles. Então, esses dispositivos servem de interconexão por determinadas situações, como diferentes tecnologias entre esses dispositivos, ou meios físicos, ou topologias de rede. Como, por exemplo, a gente pode citar os roteadores e os switches. E a gente, para que também essas informações cheguem, a gente tem os meios, que são o caminho que essa informação precisa chegar. Onde a gente tem, por exemplo, o cabeamento, que vai ser utilizado para conexão desses dispositivos. E os componentes dessa rede. Então, a gente tem os componentes aí que representam, como os dispositivos intermediários finais e os meios de transmissão. E essas representações também precisam de um diagrama ou topologia, que a gente pode considerar uma topologia física ou lógica. Aí na figura a gente tem vários dispositivos, como o PC, que está sendo representado aqui, PC no notebook, como dispositivos finais, telefone IP também, uma impressora, dispositivo final, e aqui a gente tem o símbolo do roteador, que é um dispositivo para interconectar redes em situações, em endereços diferentes. A gente vai falar mais tarde sobre a função aí do nosso roteador. E aqui um meio de transmissão, que seria representado meio transmissão sem fio. E além disso, a gente tem os diagramas que representam a topologia, com a distribuição, a forma que essa rede se conecta. Então, dependendo da forma, a gente vai poder configurar essa rede como uma topologia estrela, uma topologia em barra, topologia em anel. Ou seja, a física, a forma como eu vejo como fisicamente estão dispostos esses equipamentos em relação
ao meio de transmissão. E a lógica a gente considera o caminho que esses dados vão trafegar nessa rede. E essa classificação, redes locais. Então, são consideradas redes que estão localmente, geograficamente próximas, estendem-se por pequenas áreas geográficas e são administradas por uma única empresa. Então, aqui a gente tem um exemplo aqui na figura de uma rede local, né? Então, uma rede geograficamente limitada, dentro de um dispositivo, de uma sala, de um prédio, tá? E é administrada por uma única empresa ou instituição. Já as redes de área WAN, que são as redes de grande alcance, elas servem para interligar várias redes locais entre si. Então, elas estão geograficamente separadas e precisam de dispositivos para interconectar essas redes. A gente ainda tem aí os conceitos de intranet, extranet e internet. Então, internet é a rede mundial de computadores, que ela serve para interligar ou interconectar várias outras redes menores. E a gente tem as intranets e extranets, que são as redes corporativas. Ou seja, uma empresa tem diversas filiais, ela pode montar aí sua própria rede WAN privada, aí, que entra no conceito aí de rede intranet ou extranet. Então a gente tem aqui na figura os exemplos aqui, rede local, né, uma rede de uma casa, tem 3 computadores, uma rede local escolar, uma rede empresarial, e a gente tem aqui a interconexão entre elas, aqui simbolizada no meio, que seria aqui o exemplo aí da extranet ou da intranet. E aqui a gente tem o gráfico aqui, né, que da intranet, que é a rede local, por exemplo, essa rede empresarial tem a sua intranet, e ela tem as suas filiais espalhadas. A gente tem a extranet e a internet, que engloba a maioria delas. E as conexões com a internet, então, o acesso à internet, a gente tem várias formas de acesso e tecnologias, como o ISP, que é o Internet Service Provider, que é o servidor de acesso à internet, que vai colocar a empresa, uma instituição ou mesmo o usuário comum com acesso à internet, vai fornecer o acesso. A gente tem a tecnologia de banda larga, a de DSL, que é o Digital Subscribe Line, que é uma linha digital de assinante de banda larga, as WAN sem fios, serviços móveis, o DSL comerciais, linhas alugadas e a Metro Ethernet. Comentando rapidamente sobre cada uma delas, aí são diversas tecnologias. A mais comum de ser utilizada ultimamente são as DSL, que é o serviço através de uma operadora de telefonia, como por exemplo a gente tem aí a Oi, Vivo, que utilizam a sua infraestrutura de telefonia para dar acesso aos seus usuários. E a gente tem alguns serviços aí de banda larga também, como por exemplo o serviço de acesso por linhas alugadas, que são dedicadas exclusivamente para um cliente. Então, algumas outras empresas de telecomunicações fornecem esses serviços aí. E os ISPs são intermediários entre o cliente e entre a internet através de uma operadora. Então, eles utilizam o serviço de uma operadora de telefonia e repassam isso para os seus clientes. O ambiente de rede está sempre em constante mudança. Então, as tecnologias que eram usadas há tempos atrás, hoje, eles se encontram em constante mudança devido à própria evolução aí da tecnologia, do comportamento da sociedade. Então, a rede tenta se adequar a essas mudanças. E entre essas principais tendências que a gente tem hoje, a gente tem o BYOD, né, que é o Bring Your Own Device, BYOD. Colaboração online, a comunicação em vídeo e a computação em nuvem. Falando sobre o BYOD, que é o Bring Your Own Device, é uma tendência nas grandes empresas de que o usuário utilize seu próprio dispositivo para utilizar no trabalho. Então, o dispositivo que ele usa no seu dia a dia, no seu lazer, ele vai utilizar também no trabalho. E a vantagem disso é que a empresa não precisa utilizar os seus recursos para compra de equipamentos. Então ela fornece apenas a infraestrutura de rede
e seus funcionários utilizam seus próprios dispositivos, seus próprios notebooks, seus próprios smartphones para o trabalho, onde essa tecnologia ela vai apenas adaptar aplicativos, configurações para o ambiente de trabalho. A colaboração online é outra tendência onde os usuários não precisam mais estar fisicamente no mesmo ambiente. Eles podem estar separados em cidades ou mesmo em países diferentes e trabalhar em conjunto, colaborando em um mesmo trabalho, um mesmo documento, trocando informações através da rede. E comunicação em vídeo para a questão de reuniões precisam ser feitas entre funcionários, entre membros de uma mesma equipe que estão geograficamente separados, eles podem utilizar tecnologia de redes para fazer uma reunião aí através de videoconferência. E a computação em nuvem, que é uma outra tendência de não se utilizar armazenamento local, armazenamento físico no próprio dispositivo, por várias questões mesmo de problemas de defeito, de mau funcionamento, questão de perda de dados. Então esses dados vão ser armazenados na nuvem, estão disponíveis a qualquer lugar, a qualquer hora e em qualquer dispositivo que o usuário estiver utilizando. As tendências tecnológicas em casa, né? Não só no meio comercial, no meio empresarial, mas também no nosso dia a dia em casa. Uma tendência muito forte hoje é o smartphone. Então, em muitas residências, o smartphone já está presente, já é a maior utilização do acesso à internet através de smartphone. Então, por várias razões, é fácil de utilizar, ele é leve, é portátil, tem inúmeras funções. Então, é uma das tendências mais utilizadas aí, residencialmente nas famílias, sem dúvida, o smartphone. Outra tendência é a rede Powerline, que é a utilização aí da infraestrutura de rede, internet, através da própria fiação elétrica, onde você não precisa fazer um cabeamento estruturado, utilizar cabos específicos de rede para ter o acesso à internet, onde a própria concessionária de energia elétrica vai fornecer tanto energia elétrica como acesso a dados. E a banda larga sem fio, né, que é o provedor de internet sem fio, utilizando tecnologia de banda larga via tecnologia celular, como a gente tem exemplos aí da tecnologia 3G, 4G e 4G e meio, que alguns operadores já estão disponíveis aí utilizando. Ainda sobre o ambiente, a gente tem que falar também da segurança, né? Então, toda essa facilidade, esses avanços trazem também consigo algumas ameaças à segurança. Dentre elas a gente pode citar os vírus, worms e cavalos de Troia, spywares e adwares, os ataques que a gente chama de zero day, né? Também conhecidos como ataque de 0 hora, hackers, negação de serviço, roubos de identidade, entre outros. Falando resumidamente sobre essas ameaças, os vírus, worms e cavalos de Troia já são ameaças já um pouco já conhecidas, onde são programas maliciosos que tentam dificultar o uso do computador, deixá-lo inoperante ou ao mesmo roubo de informações, como é o cavalo de Troia, e a espionagem, como são os spywares e adwares, tentando visualizar o que o usuário está fazendo no seu computador, tentando ver se consegue captura senha de alguma coisa, senha de bancos. Os ataques de Zero Day, ou 0 hora, são ataques novos que a maioria dos antivírus e dispositivos não consegue identificar, porque são ataques recentes. Então, eles são uma das ameaças mais perigosas que a gente tem ultimamente, falando em segurança da informação. E a gente falando dos ataques de hackers por vários motivos, questão de roubo, questão de autoafirmação, mesmo questões financeiras aí que motivam esses indivíduos que têm um autoconhecimento aí tecnológico sobre informática, computação, sistemas operacionais e programação, de utilizarem seus conhecimentos aí para tentar furtar informações aí de empresas ou mesmo de usuários comuns. Algumas soluções utilizadas são os antivírus, são os mais conhecidos de anti-spyware, a filtragem de pacotes por um dispositivo chamado Firewall, que ele vai bloquear as informações que chegam através da internet, através do que a gente chama de um campo nos pacotes chamados de cabeçalho. Sistemas dedicados, listas, que a gente chama de ACL, que é uma lista de prioridades, onde a gente vai excluir alguns pacotes
por algum evento, os IPS, que são os serviços de prevenção de intrusão, tá? E as redes virtuais privadas, que são utilizadas também como medida de segurança. As redes do nosso dia a dia, então, celulares, já há muito tempo são comuns no nosso dia a dia, e hoje os celulares fazem muito mais do que transmitir apenas vozes, né? Eles não servem apenas para isso. Então, com o advento dos smartphones, os celulares estão aos poucos se tornando também mini computadores aí pessoais. E várias tecnologias aí são utilizadas para dar acesso a esses equipamentos, como a 3G, a 4G e a 4G LTE. Os smartphones também podem utilizar outros tipos de rede, como Wi-Fi, Bluetooth, né? E o GPS para acessar e trocar informações. As conexões de rede locais, a gente tem uns exemplos de redes de computadores pessoais, servidores, dispositivos, as configurações dessa rede. Então, o que é preciso para que esse computador ele acesse essa rede? Então, para que um computador acesse essa rede, a gente precisa configurar alguns itens para que ele acesse. Então, essa configuração, que a gente chama dos hosts, né, e periféricos, que são os dispositivos que podem receber um endereçamento na rede, eles precisam basicamente de 3 campos básicos para que ele já consiga trocar informação, que são eles o endereço IP, que identifica esse dispositivo ou host na rede, o campo de máscara de subrede, que vai identificar qual rede ou qual grupo de computadores ele pertence, e o gateway padrão, que vai indicar qual dispositivo que ele usa para acessar a internet ou a rede remota. Então, o endereço IP pode ser configurado manualmente ou atribuído de modo automático. Como a gente vê na figura, a gente pode utilizar assim que ele é plugado, que você conecta o cabo na rede, ele pode receber automaticamente essas 3 configurações, endereço IP, máscara e gateway, ou eu posso colocar isso manualmente através da configuração aí do seu sistema operacional. Então, alguma interface do sistema operacional eu vou entrar e colocar essas 3 informações para que esse computador possa acessar essa rede. Falando sobre cabeamento, a gente tem os tipos de cabeamento utilizados mais comuns, que a gente chama de meios guiados, tá? A gente tem os meios guiados e os não guiados. Então a gente tem os fios de cobre, os fios de fibra ótica, né? Os cabos de fibra ótica, que são os principais meios guiados. E a gente tem os meios também não guiados, que a gente chama de tecnologia sem fio ou wireless. Então, as redes usam basicamente 3 tipos de mídias, né? Os cabos em cobre, a fibra e a transmissão. Onde os principais aí do cabo de cobre, a gente tem o par trançado, que é talvez o mais utilizado cabo. E também temos o cabo coaxial, que era feito normalmente de cobre ou alumínio, atualmente é muito utilizado para TV a cabo, ou a transmissão aí de TVs a cabo e via satélite. Hoje o par trançado é mais utilizado. Já a fibra ótica é feita de vidro ou um plástico, ele tem uma largura de banda mais alta que permite transmitir, né, grandes quantidades de dados. E também ela tem uma vantagem de poder ter um alcance, né, muito maior do que tanto o par trançado quanto o cabo coaxial. A transmissão por cabo de cobre, ela é sensível também à interferência eletromagnética, e também a gente tem outra interferência conhecida como crosstalk, né? O que é isso? Resumidamente falando, os cabos de cobre eles transmitem eletricidade para simular a transmissão dos dados, né, que são os bits 0 e 1 que são transmitidos pelos computadores. Então, um grupo de 0 e 1 vão representar alguma informação. Só que para isso os cabos de cobre eles precisam transmitir sinais elétricos, geralmente de 5 mais 5 menos 5 volts. O que acontece? Quando se fala de física, a transmissão elétrica ela vai gerar um campo eletromagnético. Então, como são grupos de fios, um fio do lado do outro vai gerar um campo eletromagnético que pode interferir aí no fio que está passando do lado. Então, eu posso ter uma interferência no próprio sinal, e esse sinal vai chegar distorcido, eu não vou conseguir interpretar essa informação. Para resolver esse problema, alguns cabos utilizam o que a gente chama de blindagem. O
que é um conjunto de fios que são enrolados para evitar essa interferência. Bem, ainda falando sobre o cabeamento de fio, né, por meio de fio, ele sofre por ser transmissão por meios de fio de cobre, onde a gente transmite através de eletricidade. Então a gente tem, eles são sensíveis à interferência eletromagnética, que é a EMI, e também ao crosstalk, que é a diafonia. O que é a interferência eletromagnética? Quando a gente fala de fios de cobre, então eles transmitem a eletricidade e, falando aí com base na física, toda vez que você transmite eletricidade, essa eletricidade ela também gera um campo eletromagnético. E o próprio campo eletromagnético ele também gera uma corrente elétrica. Então, uma corrente elétrica gera um campo e um campo gera uma corrente. Sendo que esse campo eletromagnético, aproximando de um fio de cobre, ele vai interferir nesse sinal, degradando e não sendo possível interpretar esse sinal, ou seja, reconstruir a informação no outro lado onde você está enviando. Então, geralmente, o que acontece? Essa eletricidade são sinais elétricos de mais ou menos 5 volts que vão representar aí os bits dos computadores digitais, né? As informações são transmitidas através de zeros e uns. E se você tiver um campo eletromagnético próximo a um fio desse, ele vai gerar uma outra corrente elétrica que vai inviabilizar, como a gente está vendo aqui no desenho. Então, o sinal original seria esse aqui, e o campo eletromagnético gerou uma corrente que degradou o sinal. Então, para evitar isso, o que é que pode ser feito nos fios de cobre? No caso do cabo par trançado, ele pode ser blindado, uma limalha de ferro ao redor para evitar essa interferência eletromagnética. Tanto o par trançado shielded, né, que é o STP, que é o Shielded Twisted Pair, ele recebe uma limalha de ferro para proteger dessa interferência, e o coaxial também tem essa limalha. Já o UTP, que é o Unshielded, né, ele não tem essa proteção, mas aí o par trançado ele tem uma propriedade, onde o próprio nome dele diz par trançado, que os fios são trançados um no outro, para evitar essa interferência. E o crosstalk é justamente onde o par trançado é desfeito para você colocar o conector. Então, quando você corta o cabo, né, e desfaz essa trança do par trançado para colocar o seu conector, a gente tem aí o que a gente chama de crosstalk ou diafonia. É o comprimento longo dos cabos, né, propriamente dito. Então, onde a gente é mais sensível isso no par trançado é na própria conexão. Então, quanto menor for esse corte para fazer a conexão, melhor e menor esse crosstalk, onde a gente tem a perda da propriedade aí do próprio cabo par trançado. A gente tem um exemplo aí do cabo coaxial, onde eu estava falando aqui da limalha de ferro. Então, essa limalha de ferro que é a proteção que é utilizada aí no cabo coaxial. A gente tem aí falando sobre o cabo par trançado, a gente tem os padrões aí de cores, né? A gente vai fazer aí algumas atividades no decorrer da disciplina de confecção de cabos, e a gente tem uns dois padrões aí, que é o T568A e o T568B, que são os padrões aí, a gente vai chamar simplesmente padrão A, padrão B. São os padrões aí para cabo par trançado Ethernet. Então a gente tem aí o par 3, o par 2, o par 1 e par 4 no 568A, onde a gente tem aí o pino 1 com o pino 2, né? O pino 3 com o pino 6, o pino 4 com o pino 5, o pino 7 com o pino 8. E geralmente a gente utiliza a nomenclatura por cores para poder utilizar. No caso do A, que é o branco do verde verde, o branco do laranja azul, o branco azul laranja e o branco do marrom marrom para fazer essa pinagem. A comunicação na rede local, a gente tem 3 elementos básicos, né, que são a origem, o destino e o meio de transmissão, e os protocolos que são utilizados são a nossa linguagem, né, a regra de como essas informações vão trafegar. Por que são importantes? Eles vão definir regras de transmissão que vão ser comuns para todo mundo. Então a gente vai ter aí um meio comum para transmitir vários padrões de mensagens diferentes. Traduzindo, a gente vai ter uma interoperabilidade entre várias tecnologias e informações diferentes.
E, afinal, quem é que faz essas regras? A gente tem vários institutos e organizações que cuidam dessa padronização na internet. Dentre eles aí a gente tem as siglas deles aí, que é o I3E, que é um dos mais famosos, o IETF, o EIA, IANA, o TIA, ITU. Então, todas essas instituições aí, em na sua área de domínio, eles especificam aí esses padrões e protocolos. Tá? Como é que esses protocolos funcionam, né? Visualização de como eles funcionam. Então, o protocolo ele vai atuar de acordo com o que a gente chama de sua área, que são a sua pilha ou sua camada no modelo OSI. E a gente tem aí a rede organizada em pilhas ou camadas. Né? Em cada camada a gente vai ter uma função definida e vai ter regras para utilização dessas regras para que a informação possa ser transmitida. Então, para que isso funcione, a gente tem que visualizar a rede como uma pilha ou uma camada de seções aí, e é onde cada camada dessa vai ter a sua função. Então a gente tem as duas formas aí. A gente tem o modelo de referência OSI, definido em 7 camadas, e o protocolo TCP/IP, que é uma implementação baseada no modelo de referência OSI com 4 camadas. Então, no protocolo TCP/IP, a gente tem as camadas de acesso à rede, a camada de internet, de transporte e de aplicação. Já no modelo de referência OSI, que é um padrão aberto para a implementação de vários outros protocolos, entre eles o TCP/IP é baseado no modelo de referência OSI, a gente tem 7 camadas definidas em física, enlace de dados, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. Durante nossa disciplina, a gente vai entrar em detalhes sobre cada uma dessas camadas aí, desse modelo de referência OSI e do modelo de protocolo TCP/IP. Então, o OSI aí, falando resumidamente sobre o OSI, ele vai dividir aí em camadas, cada uma tendo sua função, onde a física, a gente vai ter a definição aí dos meios físicos, conectores, tipos de conectores e cabos, transmissão. Já em enlace, a gente vai definir aí as placas de interface de rede, quais são seus drivers, o switch, a conectividade de redes WAN. Na camada de rede, a gente vai ter endereçamento lógico e roteamento, que é o endereçamento IP. Na de transporte, a gente vai ter as listas de filtragem, mecanismos de transmissão de voz, mecanismos de sessão, de compactação de arquivos. E aí a gente tem as superiores, camadas chamadas superiores, que são a sessão, apresentação e aplicação, onde vamos ter aí as aplicações atuando a nível de usuário. São os protocolos aí já a nível de usuário, como os aplicativos de e-mails, os navegadores web, reconhecimento de transferência de arquivos, entre outros serviços. A gente tem a comparação aí entre os dois modelos, o OSI e o TCP/IP, onde o OSI, as camadas de enlace físicas, são agrupadas aí na camada de acesso à rede. A rede a gente chama de internet, no modelo TCP/IP, transporte, também transporte, e a camada de aplicação no TCP/IP engloba as 3 camadas do OSI, sessão, apresentação e aplicação. E por que utilizar esses protocolos? A gente tem um protocolo de camada de enlace, que é o Ethernet, que é o protocolo talvez o mais utilizado. Então ele tornou-se o padrão e ele é utilizado pela maioria das redes locais. Então a gente tem um comparativo aí dos protocolos proprietários, né, dos anos 70. Cada um tinha o seu protocolo, e isso aí foi limitado aí a poucos protocolos já na década de 80 e 90, que a gente sobraram aí dessas empresas aí o I3E 802.3, que é o nosso Ethernet, o 802.4, que é o ArcNet, e o 2.5, que é as redes Token Ring, que são as redes em anel. E atualmente o mais utilizado, o 802.3, que é a rede Ethernet. Então ela está em constante evolução, né, que é padronizada pelo I3E, que é o Institute of Electrical and Electronic Engineers, que mantém a Ethernet e seus padrões, e também o padrão sem fio, e ele tem um endereçamento que a gente chama de endereçamento físico, né, que é o endereçamento MAC, que é o
de controle e acesso à mídia, que é atribuído a cada placa de rede, a cada dispositivo que é produzido. Então, esse endereçamento ele é colocado de fábrica e ele não é modificado. Então, acompanha toda a vida do dispositivo, seja da placa de rede, seja de qual for o dispositivo que é conectado à rede. Então, também serve como uma forma de identificação desse dispositivo. Como é que funciona a rede Ethernet? Essa rede ela tem um encapsulamento, ou seja, as informações são colocadas como se fossem várias camadas, como uma carta, onde você coloca um envelope e você tem identificação. E fazendo uma comparativo, é como se você tivesse vários campos naquela carta, onde você vai colocar as informações. E a gente chama esse modo de trabalhar, esse encapsulamento, de quadro. Então a gente chama ele de quadro Ethernet 802.3. E esse quadro tem várias informações, como preâmbulo, delimitador de quadro, endereço de destino, endereço de origem, o tamanho dele, que é o tipo e o comprimento, o cabeçalho de dados, aqui realmente onde está a informação, e a sequência de verificação de erros, que é um código para verificar se aquela informação ela não se perdeu durante o caminho. Porque as redes precisam de um design hierárquico, né, os componentes aí. Então, esse endereço ele identifica o host em uma rede local, mas não pode ser usado para acessar hosts remotos. Então, a gente precisa de um design hierárquico. O que é hierárquico? Então, a gente precisa de um meio de definir quem é que é o superior, inferior, qual é a hierarquia dessa rede. Geralmente, as redes corporativas são projetadas de forma hierárquica, em 3 camadas, né, que a gente chama de acesso, distribuição e núcleo. Elas exigem que um esquema de endereçamento lógico, né, como a gente vai ver que é o protocolo IP, possa ser utilizado para acessos remotos. Então, nessa distribuição, a gente vai utilizar um local para ser a concentração ou o núcleo da rede. A gente vai ter um local para distribuição e um local para o acesso. A gente tem aí os endereços físicos e lógicos. Então, o endereço físico é representado pelo endereço MAC, que é colocado fisicamente na placa, independente do tipo de rede, vai ser sempre o mesmo, que vem de fábrica. E o endereço IP, que é o endereço lógico, que vai ser modificado de acordo com vários aspectos, como a posição dele na rede, ou o tipo de rede que é utilizado. Esse endereço lógico pode ou não mudar. Como é que as redes são criadas? A gente tem aí o começo de design comum entre acesso, distribuição e núcleo. E os dispositivos que são utilizados. Bem, a tabela de endereços MAC. Para localizar os dispositivos numa rede conectada, os dispositivos intermediários, como o switch, eles precisam saber onde cada elemento da rede se encontra. Para isso, ele armazena em uma memória interna dele uma tabela chamada de tabela MAC, onde ele vai associar a cada porta utilizada o endereço MAC de cada dispositivo. Para isso, ele vai saber, quando essa informação chegar, a quem ele deve entregar aquele quadro Ethernet. Se o switch não tivesse essa memória interna para armazenar a tabela, ele precisaria divulgar essa informação para todas as suas portas para poder entregar o quadro. Senão ele não saberia a quem ele deveria entregar. Onde a gente tem aí na figura, por exemplo, o dispositivo H1, ele quer enviar uma informação para o H7. Só que para isso ele precisa saber qual porta o H7 está conectado. Ele não, switch. Então o switch vai utilizar o que? A tabela. Então ele vai utilizar a sua porta, né, que é a FA0/1, onde está o dispositivo H1. Ele precisa utilizar na porta, enviar para a porta FA0/7 o quadro Ethernet, que é no dispositivo ali ligado ao PC H7. Sendo assim, as outras portas, a FA0/2, 0/3, 0/4, não precisam trafegar essa informação, ou seja, ele não precisa divulgar
essa informação para todo mundo, já que é apenas para o H7. Como é que funciona o protocolo ARP? Então, vamos ver aí. O protocolo ARP ele funciona da seguinte forma. Ele é utilizado para traduzir endereço lógico, endereço físico e vice-versa, que é o protocolo de resolução de nomes. Então, o PC vai enviar um pacote para um determinado endereço físico, lógico, perdão, e para ser transmitido na rede, eu preciso saber qual endereço físico para utilizar. Então, ele vai fazer uma mensagem, que a gente chama de ping, que é um tipo de protocolo utilizado para testar a comunicação, para um endereço IP, que a gente chama de endereço lógico, que é o 10.1.1.1. Então, o PC vai exigir o endereço IP e o endereço MAC do destino. Como eu só forneci o endereço IP, o ARP vai fazer essa tradução. Então, ele vai enviar os dados para o dispositivo. O endereço MAC está no meu cache ARP, que é a tabela, né, a memória lá do switch. Se ele tiver sim, ele vai enviar o pacote. Se ele não tiver, ele vai enviar uma solicitação do protocolo para traduzir esse IP. Então, ele vai pegar esse IP e vai associar aí com o MAC de destino. E aí vai receber a resposta com o endereço MAC para que ele entregue o quadro Ethernet. Então, envia o pacote. Falando ainda sobre os endereços IPs, a gente tem endereço IP versão 4, que é o endereçamento lógico, né, das redes. Ele é configurado e exclusivo para uso nas comunicações de rede e é associado a uma interface ou uma placa de rede. Onde a gente tem o exemplo aí, do PC conectado à rede, utiliza esse endereço IP aí, 192.68.200.8. Então, qual é a estrutura de um endereçamento? Ele é composto, né, por um grupo de 4 números decimais, a gente chama números decimais com pontos, onde cada número desse, cada grupo de número decimal com pontos, corresponde ao que a gente chama de um octeto. Ou seja, na verdade, ele é um endereço de 32 bits separados em grupos de 8 bits cada. Isso para quê? Cada grupo vai gerar um número decimal que a gente utiliza para representar a representação decimal com pontos para facilitar a nossa vida, né? Nós, humanos, entendemos melhor decimal do que binário. Então, para ler um endereço de 32 bits, fica mais fácil a gente ler o endereço de 4 números decimais separados por pontos, onde cada grupo vai representar um desses elementos. Então, o endereço 192.168.1.5, na verdade, 192 ele é traduzido para esse grupo de bits aqui, o 168 também para esse grupo de bits, o 1 e o 5, um grupo de bits. Os endereços de 32 bits, eles são hierárquicos e contêm duas partes. A gente tem a parte de rede e a parte de host. Então, resumidamente aqui na rede, o que é a rede? É o grupo de todos os computadores, ou seja, esse grupo aqui utiliza a mesma porção do endereço, que seria 192.168.18, 192.168.18, 192.168.18, 192.168.18. E a parte de host, que é a parte em vermelho, é a parte de cada um dos indivíduos, cada um dos elementos da rede. Esse daqui é o 11, esse aqui é o 22, o 33, o 0 e o 99. Então, a gente tem, resumidamente, a parte de rede, que identifica o grupo, e o host, que identifica o indivíduo dentro da rede. Como esses endereços e máscaras interagem, né? Então, a gente tem a parte de endereço IP e a parte de máscara de subrede. Então, a gente vai ver que o host ele utiliza um pacote contabilizando seu IP e sua máscara. Então, as máscaras são utilizadas para calcular o grupo ou a rede a que eles pertencem e geralmente são também um grupo de 8 bits, só que configurados da seguinte forma: 8 bits, 16 bits e 24 bits. Ou seja, esse grupo aqui utiliza a máscara de subrede 255.0.0.0, são utilizados para redes que utilizam apenas 8 bits para contabilizar o grupo inteiro.
A 255.255.00 utilizam 16 bits, esses dois grupos aqui, para contabilizar a rede inteira. E essa daqui, o 255.255.250, utilizam 24 bits, ou seja, como cada grupo desse é 8, né? Então a gente tem 8, 8 e 8, 16, 8, 16 e 24 endereços para contabilizar o grupo. Ou seja, esse tipo de rede aqui utiliza poucos PCs e muitos endereços de rede. À medida que eu vou diminuindo aqui, eu vou utilizar muitos PCs e poucos endereços de rede. A gente tem uns tipos de endereços. A gente tem os endereços baseados em sua máscara, né, que são os classe A's, que comportam muitos PCs e poucas redes. Classe B, que tem uma quantidade variável, e a classe C, que comportam muitas redes, mas só vão até 254 hosts. Eles são chamados também de endereçamento classless, e aqui a gente tem uma representação gráfica aqui, ó, da quantidade. Então, classe A, total de rede 128, total de hosts 16.777.214 hosts possíveis em um endereçamento classe A. Classe B, a gente tem aqui 16.384 redes e o total de hosts 65.000. E a classe C tem um total de 2 milhões, aproximadamente um pouquinho mais de 2 milhões de redes possíveis e 254 hosts disponíveis. Significa que a quantidade de PCs que eu posso colocar em cada uma dessas redes aí. Então, logicamente, aí a classe A possui a maior quantidade aí possível de hosts. Tá? Classes D e E são classes utilizadas aí para pesquisas e classes especiais que a gente vai comentar aí no decorrer do nosso curso. Sendo assim, a gente tem o endereçamento IP também, privados e públicos. Falando desses endereçamentos, aqui no gráfico a gente tem aqui uma divisão aqui, redes locais e a internet. Então, os endereços privados são endereços que eu posso utilizar indiscriminadamente nas minhas redes locais, mas esses endereços não podem ser roteados para a internet. E a gente tem basicamente 3 grupos aí de endereços, que são o 92.168, né, um endereço classe C, toda a rede 10, que é uma classe A, e a rede 172.16.00, que é uma rede classe B, que são os 3 grupos aí de redes privadas. Além disso, a gente também tem o endereço 127.0.0.0, que é utilizado para identificar o próprio PC, que também é um endereço privado, que a gente chama de loopback, onde toda máquina utiliza para identificar a si mesma na rede. Temos aí nos protocolos no trabalho. Então, são os conjuntos de protocolos utilizados aí na parte administrativa, na web, onde a gente tem os protocolos da camada de aplicação, da camada de transporte e da camada de rede. Falando rapidamente deles, na camada de transporte a gente tem o TCP e o DP, na camada de rede o IP, e na camada de aplicação nós temos aí uma gama de protocolos utilizados para vários serviços aí, utilizados aí no dia a dia do administrador de redes, como o HTTP, o DNS, o SMTP, o DHCP. A gente vai comentar sobre alguns deles aqui. O monitoramento da conversação, tá? Utilizamos uma porta, tá? Para isso. Bem, nós vamos agora a nossa atividade presencial da nossa aula de abertura. A gente vai fazer uma configuração aí de uma pequena rede local. Então, conceito básico de uma rede residencial. Então, a rede residencial é uma pequena rede local, uma pequena LAN, onde a gente utiliza para que os nossos dispositivos tenham acesso à rede e à internet. Então, à medida que novas tecnologias chegam ao mercado, né, mais funções domésticas vão depender de conectividade à internet. Como, por exemplo, as TVs hoje, né, nossas TVs, são as Smart TVs, já precisam de acesso à rede. Os nossos notebooks, o PC, entre outros smartphones e alguns outros equipamentos na residência já precisam de um acesso à rede, por exemplo, a rede sem fio, para poder ter conectividade, acesso a aplicativos.
Então, nossa atividade hoje vai ser configurar uma pequena rede doméstica. As tecnologias que a gente utiliza, né, na rede doméstica, a gente tem aí alguns tipos de tecnologia sem fios que utilizam ondas eletromagnéticas para transportar as informações. E essas tecnologias, elas estão no intervalo de frequência aí que não precisa de licença dos órgãos competentes para ser regulamentada, que é a faixa de frequência de 2.4 GHz a 5 GHz. Então, não precisa aí de uma resolução ou de um órgão regulamentador para definir, pode ser usado livremente. E esses protocolos que implementam eles, a gente tem várias tecnologias como o wireless, né, que a gente vai utilizar na nossa atividade, tem também o Bluetooth, né, entre outras tecnologias. Então, alguns exemplos aí que a gente tem aí no nosso gráfico aí, a gente tem os telefones sem fio, né, de 902 a 928 MHz, aqui essa faixa de frequência, e tem a outra tecnologia que é utilizada aí para, por exemplo, as tecnologias aí de celulares, né, rede celular, que é de 5.725 a 5,8 GHz, né. Então, alguns exemplos aí, a gente tem transmissões de FM, né, que estão nessa faixa aí, ondas de rádio, transmissões de AM, TVs, celulares, né, sistema de comunicação pessoal. E na faixa que é liberada aí, a gente tem a 2.4 GHz e a de 5 GHz. Como é que esse Wi-Fi funciona, né? Então, muitos padrões foram desenvolvidos e o Wi-Fi nada mais é do que o padrão que a gente comentou, o I3E, só que modificado para trabalhar sem fio, que a gente chama ele de 802.11, que é o WLAN, né? Então, os roteadores sem fio que utilizam os padrões 802.11 tem várias configurações que já vêm ajustadas de fábrica, né? Como o modo de rede, o nome da rede, o canal e o broadcast de SSID, que é o Service Set Identifier, né? Que é o nome da rede, o SSID. Então, para você configurar, a gente vai utilizar um roteador sem fio, a gente vai ter acesso a essa interface dele, onde a gente vai identificar na nossa atividade esses campos aí, como o nome da rede, o SSID, o canal e o broadcast SSID. São esses campos aí que a gente vai utilizar. Para ter acesso a essa configuração, geralmente a gente vai utilizar um navegador web, um browser, né, como o Firefox, por exemplo, ou outro navegador, e a gente vai digitar o endereço IP do nosso roteador para ter acesso a essa tela de configuração. Geralmente vem escrito no próprio roteador qual é esse endereço e qual usuário e senha para se acessar. Geralmente o endereço IP utilizado mais comum é 192.68.1.1 e o usuário e senha admin, usuário admin, senha admin. Configurando a nossa rede sem fio, a gente vai precisar aí dos nossos dispositivos, que podem ser notebooks, PCs que tenham placa de rede sem fio, e o próprio smartphone também a gente pode utilizar aí para a nossa prática, os próprios smartphones que vocês tiverem aí. Então vamos precisar de um access point, ou de um roteador de acesso sem fio, e pelo menos 3 dispositivos para a gente fazer a nossa conexão com a rede. Então vamos precisar acessar as configurações do roteador e configurar aí essa lista de endereços. Então, alguns roteadores aí, eles têm um utilitário de configuração automática, que a gente vai fazer um passo a passo, só que a gente não vai seguir esse passo a passo, a gente vai colocar essas informações aí manualmente, ok? Ainda falando sobre a escolha, a gente tem algumas informações sobre o Internet Service Provider, né? Então, como é que a gente deve escolher? Isso aí vai de acordo com a necessidade, se você é um usuário comum ou uma empresa, dependendo do tipo de serviço ou de usuário que você seja, depende aí de como você vai escolher a empresa que vai te dar acesso à internet. Então, esse ISP, ele vai te disponibilizar um link para a sua residência, né, para o acesso à internet.
O roteador, no caso, vai ser necessário para conectar o seu computador a um ISP com segurança. E ele vai incluir um switch para você ter vários dispositivos que podem ser utilizados. E ele também vai oferecer os endereços aí de cliente de segurança para os hosts internos. Aí a gente tem as opções, os métodos, né, utilizados, que a gente tem um DSL, tem o cabo, tem a rede celular, via satélite, conexão de escadas aí, que são os meios de acesso aí para as tecnologias para a rede. E ainda a questão da segurança, né? Tem que colocar, não pode deixar aí padrões abertos. O invasor pode utilizar da sua rede para ter acesso. Então, por vários motivos, né? Para a pessoa não ter acesso à sua rede, e além de estar consumindo sua largura de banda, pode também ter acesso a informações pessoais, informações privilegiadas. Então, o mínimo que se deve fazer aí é colocar uma senha para o SSID, que a pessoa não tem acesso, e utilizar uma filtragem de endereços MAC. Tá? Ok? Então, a gente vai utilizar aí a nossa senha para acesso, nossa rede que a gente vai configurar, e também a filtragem de endereços MAC. Ok? Então, para nossa atividade aí, a gente vai configurar nossos dispositivos, nosso dispositivo central, que é o de acesso, e utilizar a senha, colocar uma senha de acesso e uma filtragem de endereços MAC, ok? Então, nessa nossa rede, planejamento da segurança, a gente vai alterar os valores aí do SSID, não vai deixar o que vem padrão, colocar um endereço diferente, configurar a nossa senha, que é a gente vai utilizar a WPA2, que é a nossa senha de autentificação, e fazer um filtro aí, filtragem de endereços MAC, para que mesmo assim, se a pessoa consiga essa senha, ela não tenha acesso à rede. Dispositivos móveis também, os aplicativos, os celulares, os smartphones que tiverem aí na nossa atividade, a gente vai utilizá-los para acessar a nossa rede também. Os dispositivos móveis eles são pré-programados para usar o Wi-Fi, né, da internet, mas a gente também pode fazer a conexão aí com o Bluetooth, ok? Então, a nossa atividade aí, a gente vai ter um checklist que foi enviado aí para vocês. Então, a gente vai configurar essa rede aí e depois vocês vão utilizá-la e passar um feedback aí para a gente, ok? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa videoaula de abertura e que tenham um bom proveito da nossa disciplina, que ela seja ela traga uma construção aí boa para a profissão de vocês, de futuros administradores de rede. Agradeço a todos e até mais.